Hola, hello everybody. Welcome to the channel. Can you hear me okay? Thank you so much for stopping by. I had some technical difficulties getting started today. Specifically I streamed to the wrong channel for like 5 minutes before I figured it out. Bom dia todo mundo. Bom dia. Did you start on your own channel by accident? Yes. I was so confused about why Restream had 0 viewers. I'm like, man, normally when I start, there's at least one person. Sculpting VR positivity, I like that. Bom dia, Bruno, tudo bem? Okay. So, today, I am going to be speaking in English and Portuguese, but mostly in Portuguese, because it's Portuguese Day. I've been streaming every Saturday here on this channel, so next week I'll be back in fully English again. But feel free to stay if you are not a Portuguese speaker. Feel free to ask questions and I will get to you, okay? For context, today I actually had to leave a little early. So instead of starting a speed sculpt, I was thinking about refining a piece that I already had in the works. More efficient that way. I don't think I can finish a speed sculpt and how fast the stream's gonna go. Talia, hi, how are you doing? Então, em português, pra quem não sabe, hoje eu vou terminar essa live um pouquinho mais cedo, por isso que eu não vou começar nada do zero, eu vou continuar algum projeto que eu já tenha feito e podemos ver no que dá. Só que eu só vou fazer live por 1h30 hoje, mais ou menos. E eu tô pensando em fazer ou esse é corchê, ou Gorgonops. Na verdade, o Gorgonops me anima um pouquinho mais. Hope you're having a lovely weekend. Thank you, Zach. Zach, how are you doing? The weekend just started for me, and it's just literally waking up and then doing this. Lately, I work just as much on weekends as I do on the weekdays. Just haven't had a day off in a while. Okay, vou pegar meu Pure Ref. Okay. Vamos fazer o Gorgonops. Because I get to learn. How much experience do you have in 3D? So I have 7 years professional experience plus like 2 years of learning experience. Hoje eu vou colocar um pouco mais de a pele um pouco mais grossa nele. I like that you think Portuguese sounds like magic spells. That makes total sense. Think about it, because like Portuguese is from Latin, and like all the magic is like that people do in movies and stuff is like based on Latin too. Eu vou deixar a minha cor um pouquinho menos
branca, porque o branco puro é muito difícil de entender, tipo, a parte 3D fica muito achatada. Então, é mais fácil colocar um cinza, assim, claro. Deixa eu me apresentar em português primeiro, porque vocês merecem. Ah, e by the way, é, quando eu faço live em português aqui é sempre uma luta, sabe? Entre quem fala português e quem fala inglês. Porque se deixar, a galera que fala inglês domina. Porque tem mais deles do que de nós. Então, se quiserem chamar seus amigos que falam português e coisas assim, por favor, se sintam à vontade pra gente poder continuar falando em português um pouco mais, sabe? Yeah, speaking Portuguese. And it does sound like Russian. You're not wrong. Like, you're really not wrong. I tell my Brazilian friends, which is where I'm from, all the time. I'm like, did you know that Portuguese sounds like Russian and Arabic? And they go, you're freaking crazy. And I'm like, no, it's true because, and here's how I know it. Um, Here's how I know that. It's just that when I'm at the mall or something, and a group of people walk by speaking Russian or Arabic, I assume they're Brazilians for like a good, like solid 20 seconds before I realize that they're not speaking Portuguese. Just based on the sounds and the way the words sound. Every time. But to me, Portuguese sounds like that. Portuguese sounds more like those languages than Spanish, which is like our sister language. Written, Portuguese and Spanish are very close though. Eu tô criando uma máscara pra poder reforçar essa essa dobrinha de pele que eu tô tentando criar aqui, pra ela ficar limpinha e fofa e linda, maravilhosa. Vou empurrar pra dentro com a move. Assim, pra ficar uma dobrinha bem. Knights, I have no idea what you're saying. Tackle art, I'm not nuts, because now that you say that, it totally does sound like Arabic too. I wouldn't know this if it wasn't for the mall experiences. Where I'm like, Brazilians, wait. Those are not Brazilians. Not at all. Although, if you want to talk about Brazil for a second, like not to go off of like a tangent, but going off a tangent, did you know that Brazil has a gigantic, unmistakable Middle Eastern presence, and a lot of Brazilian culture comes from Middle Eastern influence. And in fact, Brazil has the largest population of Palestinians in the world, beating out Palestine. Did you know that? That we have more Palestinians than Palestine? How do you say the name of the country? But yeah, it's pretty nice. Like, I've really come to find that, like, you know, and Americans anyway. Like, I've lived in Europe for 5 years and in the United States for 9 years. And like Americans can be really like, you know, I think they just kind of estimate what countries are like based on the closer ones. So like they'll think that all of South America is like Mexico, but it's not. It's so weird and different. Ok, eu fiz a manguinha aqui que eu vi num das minhas referências e eu gostei. Então a gente vai deixar, e se eu não gostar depois eu tiro. Minas Gerais é raro ver alguém do Oriente Médio. É porque as pessoas também se combinam, né? O Brasil, ele não é que nem os Estados Unidos, onde aqui nos Estados Unidos todas as culturas se separam. Inclusive, tipo, por exemplo, pessoas que estão aqui
na mesma cidade, aqui é a mesma quantidade de tempo, todos têm sotaques diferentes e tal, mesmo sem falar outras línguas. E coisa assim, eles não se misturam. É, tanto quanto o Brasil. No Brasil, as culturas se misturam e se juntam, e por isso que a gente tem tanta coisa interessante, sabe? A cultura europeia, africana e nativa e a cultura também do Oriente Médio, todas se misturaram pra fazer uma coisa mais que é quase, se eu não soubesse, às vezes você nem repara, sabe, que é uma versus a outra. This looks like a really fun sculpt. Can we see your ref? Of course. Okay, so there's my reference. So, for context, this is a Gorgonops, which is a mammal-like reptile, kind of like the. They came way before dinosaurs. They kind of are during the phase where mammals and reptiles split off from each other. So we don't have a lot of reference, but here's their skeletons. Then we have some muscle reconstructions. And by the way, I didn't keep track of where I got any of these. Then we have some like 3D models, reconstructions with like the little paws. This one's really stylized and cool. I like. Got some Komodo dragons. Because I think I'm gonna go for this kind of like, I don't know, surface tension. More versions. This one's like super stylized. I just put it in here because it was inspiring. Some color options from past recreations. More Komodo dragons doing Komodo dragon things. I liked the eye in this one. Cool pose. That's it. That's my reference for today. I really like this one. This one's from a documentary I watched. What was it? It was like Land of Monsters. Okay. Since I don't know any of the artists that made this stuff, I just kind of saved it from the internet one night. I don't like to keep it on the screen too much because I feel like it's unfair to like show it and not give credit. Faça um vídeo sobre como usar esse programa de referência. Boa ideia, deixa eu anotar aqui. She had more prehistoric animals alive still. Same. If you could have one prehistoric animal still alive, which one would it be? I think the skull doesn't have enough brain room. And this song's chaotic. Those of you who have been watching my stream long enough know that I can't deal with chaotic music when I'm working. Sempre tive vontade de trabalhar com paleoarte. Você trabalhou com isso? É difícil esse mercado? Olha, eu nunca trabalhei com isso, mas eu tô com vontade também. Então eu vou te dizer conforme eu vou conseguindo experiência. Um dos meus objetivos para esse ano era justamente arranjar um freelancezinho. Não tem demais. Freelancezinho pra fazer alguma coisa para um jogo ou um documentário.
de Paleo Arts. Inclusive, eu tô ensinando Paleo Arts no meu workshop esse mês. Acho que quanto mais eu conseguir fazer, né, que tenha a ver, melhor. Raptor, we just have to be carefully don't come to our cities and hunt us too. Yeah, this is one of those classic be careful what you wish for moments. Miguel, olá. Giacomo, olá. Andrea, I'm not sure what you're saying. Upfinder, I'm good, how are you? Ok. Vou continuar. Acho que ele precisa de um pouquinho mais de pescoço. Tô apaixonada pela sua técnica. Uau, tá ficando incrível. Obrigada, Daniel. Strogonoff, bom dia. Eu mando... Thank you, Giacomo. BR Lucas, olá, tudo bem? Sobre o que vocês querem falar hoje? Eu gosto de dar aqueles assuntos pesados. Não pesados, mas você sabe como que é, aqueles assuntos que a gente conversa sobre carreiras e coisas assim. E superando dificuldades e coisas assim. O que vocês querem conversar? Alguém me mandem uma boa pergunta. Uma pergunta bem cabeça pra gente conversar. Is that a brave dog and a dino? It's a Gorgonops. Qual a minha opinião sobre NFT? Ok. Por onde começo? NFT é muito complicado e eu nem sei se eu 100% entendo os mercados e coisas assim. Eu entendo o básico, que é você pode criar arquivos digitais que podem ser colocados no blockchain, né? E podem ser, tipo, basicamente, dependendo do código lá, ele é único, só seu. Eu acho que. Eu gostei de ver algumas pessoas se aproveitando disso. Eu, pessoalmente, não me aproveitei disso. Porque, honestamente, eu não queria participar da destruição da destruição do meio ambiente, sabe? Eu achei que. Eu até pensei sobre isso bem no início, alguém me perguntou, as pessoas vinham nas minhas lives e pediam pra eu fazer NFT pra eles poderem comprar as coisas que eu tava criando, sabe? E era muito sedutor, sabe? Dava muita vontade. Pra falar a verdade, porque, sabe, era tipo quase dinheiro grátis, sabe? Naquela época.
E aí depois, tipo, entrou muito na moda. Mas eu acabei pesquisando, descobrindo os impactos e além disso eu também não queria, como se diz? Só um instante. Então acho que tem algum problema aqui. Eu não queria destruir a minha reputação que eu tinha passado tanto tempo criando, sabe? É, eu tava vendo artistas sendo julgados e tal, e basicamente tirados das comunidades que eu tinha criado por criar NFTs. Então foi isso uma outra razão que eu resolvi não fazer. Certo ou errado, não sei. Eu não me arrependo, porque no fim do dia, tipo, é, eu, eu, eu tô bem, sabe? Eu não tô sem dinheiro, eu ainda ganho dinheiro, tô numa boa. Né? Não precisava fazer o NFT, seria só dinheiro a mais pra mim. Sabe, foram muitas coisas que eu pensei sobre, sabe? Eu não sabia se eu fazia ou não. E eu acho que é um, é um conceito que tá sendo muito na moda, sabe? Acho que a maioria das pessoas não entendem. Acho que a maioria das pessoas vão perder dinheiro. Botar um cotovelinho. Mas assim, eu também não julgo quem faz, porque eu entendo que é muito sedutor. Eu, inclusive, pensei em fazer eu mesma, né? Então seria um pouco hipocrisia. É, seria um pouquinho de hipocrisia de julgar. Eu não parei de seguir ninguém por fazer, muitas pessoas pararam, mas aí as outras pessoas também do outro lado do muro, digamos assim, também passam a seguir, né? E a se comunicar e tal. Uma questão complicada. Sphere started, so I started from a sphere, yeah. Oh, I started from Z spheres, actually, but not today. Marmoset e Keyshot, os dois são completamente diferentes. Um é real time e o outro nem tanto. Depende do que você precisa. Se você quer fazer coisa para games e tal, vai no Marmoset, se não, Keyshot. Se bem que o Marmoset hoje em dia também faz coisas sem ser real time, com V-Ray e tal, também ficam boas. Minha visão sobre metaverso. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Inclusive, hoje eu tenho que sair mais cedo porque eu vou lá falar sobre o metaverso. É. Metaverso, ok. Vou tirar a perspectiva para poder trabalhar o pezinho aqui atrás. É. Eu acho que o metaverso, que nem NFTs, é só uma palavra de marketing, para começar. Não é uma palavra que queira dizer alguma coisa, né? Mas eu também participo muito do metaverso, porque eu sou desenvolvedora de realidade virtual, né? Eu faço muito isso. Basicamente, o metaverso é só lugares e comunidades virtuais, né? No final do dia, algo que já existe e não é incomum. Eu acho legal. Tipo assim, acho que é uma possibilidade, sabe? A gente pode, como se diz? É, eu acho que o metaverso é um jeito de ganhar dinheiro, por exemplo, muito mais ético do que os outros, sabe?
Vou temporariamente esconder partezinhas da frente. Thank you so much, Tackle Lord. Você consegue descobrir por muito tempo seguido sem procrastinar? Ah, depende do dia. Literalmente depende do dia, porque. Como se diz? Tem dia que eu tô sem tempo pra fazer as coisas, então eu preciso focar muito. Tem dia que eu tô focada naturalmente, flow, coisa assim. Vou pegar meus links aqui pra vocês seguirem. I just posted my links in chat if you want to follow me on social media, keep up to date with my art and my free content, my tutorials, join my fun, awesome Discord server. You're more than welcome to do so. As olhos ali. Eu acabei de postar meus links na chat pra vocês me seguirem, encontrarem minha arte, meus vídeos, meu conteúdo grátis, entrar no meu Discord, que por acaso tem canal em português e inglês. E isso. Parei pra me concentrar por um momento. Tem alguma área de 3D que daria pra encaixar a minha experiência com a engenharia? Sim. Modelagem em geral tem muito a ver com engenharia, principalmente de hard surface, tipo objetos, carros, casas e coisas assim. Eu tô tão cansada hoje, galerinha. Hoje não é o meu melhor dia da vida, por enquanto. Talvez mais tarde seja. Eu preciso me focar em beber meu drink aqui pra ficar com mais força. Porque depois dessa live eu tenho que ir pra faculdade e fazer tipo marketing da faculdade em pessoa. Que alunos em potencial vão visitar hoje, então eu preciso estar lá toda fofinha falando sobre as minhas aulas e o currículo da faculdade e todas essas outras coisas. Calma, logo melhor, você ainda vai ter um dia lindo. Obrigada, Daniel. É verdade, eu não posso me derrotar agora, né? Nem me derrota depois.
This is ZBrush character course. I don't have a course yet, but I do have a mentorship and a workshop that happens live every month. The workshop, I mean, happens live every month. I've been planning a ZBrush course. I just haven't gotten around to filming it, but it's already pre-planned. I've done the market research. I've planned everything out about it. The only thing that I couldn't decide 100% is that's what project I would do in the course, like with the people that are in the course. That's still up for discussion, but I'm pretty sure I know what it is going to be. Can you tell what's the major difference between male and female head? I'd say the chromosome. um, really, there's a lot of differences. Like higher testosterone creates like deeper ridges and higher peaks on the male skull, for example, which leads to, you know, bigger brow bones, things like that, like sharper jaws, longer chins. There might be a size of difference, but then again, like that's more of a testosterone thing. You can actually compare like multiple men's skulls and find that like you can actually see which one had the most testosterone versus which one didn't. You can find a lot of the difference in the overall shape, of course, but you'll have to just Google it. And I always look at the brow right here. These 2 points of the skull normally tell me a little bit. Mas aí, galera, tá quase na hora de eu ir. Que pena. A pior parte disso é que eu normalmente tenho usado esses momentos na ZBrush Live para criar speed sculpts rapidões para poder botar no meu TikTok. E tentar ganhar um din-din e tal. Só que dessa vez não tá rolando tanto. Não faz mal também. Make a video about female head sculpt? Okay. I'll try to fit it into my schedule. Hello. Ok, sobre o que mais que a gente quer conversar? Hoje eu tô sendo um pouquinho. Eu trabalhei demais essa semana, eu acho. Acho que às vezes quando eu trabalho demais, meu cérebro meio que desmonta um pouco por dentro. Pensando. Abyssal Pearl, hello, how you doing? Vai trabalhar amanhã também ou descansa? Amanhã eu vou fazer live só, mas trabalhar não. Isso é bom, né? Não, talvez eu tenha que trabalhar, eu tenho um projeto. Droga.
Eu tenho um projeto que tá dando meio errado ultimamente. Porque eu fui contratada para testar um novo software. É, e o software não tá funcionando direito. E eles ainda querem que eu crie conteúdo e tal usando tal software. E eu não tô conseguindo bem. Então eu tô tendo problemas. Já. Tá acabando sendo muito mais difícil do que eu imaginei quando comecei. Se eu soubesse, teria cobrado mais. Melhor assim no projeto, obrigada. Meio frustrante, mas não faz mal. I am having a good day. Thank you, Vessel Pearl. I forgot about this. No início do projeto, a simetria eu sem querer quebrei a simetria de algum jeito, eu não sei como, na verdade. E aí eu acabei fazendo mirror and welds, e aí eu esqueci que a ponta do rabo ficou assim. Então acho que quando eu fizer Dynamesh pela próxima vez, é, vai grudar. Do you stream on your own channel we can follow? Yes. Mm-hmm. That's Twitch right there on top of the list. I'll just throw the rest of the links too in there. Why not? Nada que um shift não resolva. Como assim um shift? Eu só refinando um pouco dos formatos que eu queira. Eu acabei de reparar que eu não coloquei a orelha nele, sei lá. Isso. Nessa criatura. Marcar mais ou menos onde quero que a orelha fique. Apertar no shift e clicar na pontinha do rabo pra alisar e retirar aquela dupla. Deixa eu ver. Não funciona não. A não ser que eu faça Sculptures Pro. O nome da função eu não lembro, mas é tipo alisamento. Tipo smoothing? Dá um pinch aqui nas costas. Isso. Não funciona com esse não.
moth. Ou então os slices depois. Quando eu fizer Dynamesh, vai sair sozinho. A gente nem precisa se preocupar. Porque é tão pequeno e eu já dei um. Eu juntei já. Vai ficar numa boa. E eu não tenho que dar mais Dynamesh porque eu não coloquei os dedinhos, né? Eles estão separados, tadinhos. Quando você fala em resetar a malha, é o Dynamesh? Eu não sei se eu falei em resetar a malha. Eu não uso essa palavra, resetar a malha. Como assim você quer dizer? Como você quer dizer resetar a malha? Acho que não falou mesmo não, eu confundi com outra. Ah, qual será a palavra que você está procurando? Vai ser remesh? Começa com R. Acho que não falou. Essa ferramenta Sculpt pesa muito o modelo. Achei ela legal blocar com um pouco mais de detalhes. Não pesa demais, ela fica com triângulos pelo modelo todo e depende do tamanho da brush e várias outras coisas assim. Se vai ficar pesado ou não. Acho que o Dynamesh, conforme você for aumentando a resolução, pesa mais. Did you ever worked in any gaming company? Serious games. Yes. Quando você usa o Dynamesh, perde sempre detalhes? Ou dá pra usar sem perder nada? Dá. Mas só se você fizer o Dynamesh baixo, você perde detalhes. Se fizer o Dynamesh alto, você não perde detalhes. It's a Gorgo! Yes, it is! Little Gorgonops. I have big dreams for this one. I want to do a nice little like fight scene with like this Gorgonops and the different Gorgonops. And 3D printed. Não sei se eu gosto dessas camadas, sei lá, mas tem todas as diferenças, então eu acho que vale a pena tentar. Hi, Heat Cool, I'm good, how are you? Thank you, B. I appreciate it.
T-Rex sausage boy. This is a Gorgonops. They came before the dinosaurs. Right now I'm here on YouTube channel as we will learn a lot of things from you. So I have my own YouTube channel. I have 4 videos. Wow. Look at me, YouTuber. You guys should follow me on social media. It's the best way to get a hold of me, stay up to date with my artwork, my free content, announcements, my schedule. I'm streaming on the Pixelogic channel every Saturday at 10 a.m. Central Time. Then I am streaming on my own personal channel, Anna Carolina Arts, every Sunday at 5 p.m. Central. It's the very first link I sent, twitch.tv, Anna Carolina Arts. And we also do ZBrush there, which is really fun, and giveaways and challenges and things like that. Then last but not least, I have a Discord server where hundreds of 3D artists, big and small, all get together, hang out. We talk about career stuff. You can show off your work, give people feedback on their work, receive feedback. We share tips and tricks, tutorials, and all this other stuff on there. And lastly, if you'd like to join my Wednesday workshops, every Wednesday I do a ZBrush class. If you'd like to join that, make sure to check out this last link, the workshops and mentorships. And if you want one-on-one help with me, you want me to look at your portfolio, figure out what you need to work on next, figure out what you're doing right or wrong, if you're trying to apply for jobs and nobody's answering, that's kind of stuff. I'm really good at that stuff, so feel free to check out mentorships with me so you can get one-on-one help and time with me. All right. All the links are in chat. The real color of the dinosaur is still unknown, but I'm sure it was lizard color. So cool, that's not necessarily true. People have been able to figure out what color dinosaurs were by studying like the prints of their skin when they get like flattened. And they found that, some of the little ones that had like feathers were like a raven, shiny black with reflections. They've been able to see the colors of a bunch of dinosaurs already, and they're a lot more interesting than just green and brown. A lot of them, anyway. If a saber-tooth tiger and T-Rex had a child, you'd have the scaly sausage boy. They're also feathery boys. Some of them were, not all. We have to remember how, like, one of the things about, like, dinosaurs is that we have to remember just how long they were on Earth for. Ridiculously long. Like, I saw this, like, statistic, and I don't remember exactly the species, but it was like, what was it? It was like the well, it's something like one of those long neck ones. Let's just call it like the Diplodocus or something. Like there was more time between that dinosaur and the T-Rex than there was between the T-Rex and us. Like, isn't that crazy? Like dinosaurs were here for a freaking long time, evolving and doing their things. There we go. Literally, I'm from you, not for this tutorial. This kind of notification you're streaming can watch you. Oh, thank you. If we give a mixture of blue and black color, we will have bright skin.
I still think that the Gorgonops did not look like this. Like, this is just the common way of reconstructing it, so I think this is not right. Ok. Tô começando a achar que eu tô enrolando nesse modelo, só porque eu acho que a anatomia tá quase pronta. E eu não sinto como se eu tivesse, só que sim, é um lagarto. E só. Sabe? Uh, okay, everybody. Unfortunately, today's stream has to be super short because I have to go do a particular duty at my job today. So, we are calling it now. It is over. So, if you want to find me on social media, it's the best way to get a hold of me. Send me a message and I will get to you. See my latest artwork, my latest free content, my latest tutorials, my announcements, my schedule. If you follow me on social media, you'll know when I'm going live, for example. You can come catch my streams. I just hit a big follower goal on TikTok, so I'm pretty happy with that. Then you can you can follow my YouTube for ZBrush tutorials. I make them really quick, get to the points. I don't like to ramble on. So like I make really fast tutorials. Then I have my Discord, where it's a community of hundreds of artists where we kind of hang out. Everybody's really nice. You know, it's a really positive community because I wouldn't have it any other way. You know, you can share your work or show off your work, get feedback, give feedback. We can find tutorials, get help on your problems and things like that. Last but not least, if you would like to join my weekly class, please feel free to check out the Gumroad link that I just put in. And also if you want one-on-one time with me, so I can help you out with ZBrush, art, sculpting, career things, getting a promotion, getting your first job, looking at your resume, looking at portfolio, setting new goals, sticking to the goals, having accountability, and all this other stuff, feel free to check out the Gumroad link. I will be streaming tomorrow at 5 p.m. Central in English on my own personal channel, Anna Carolina Arts. The Twitch has already been shared with you guys. That's it. Thank you so much. Obrigada, galera. Vocês ouviram tudo isso, né? Me sigam nas redes sociais, olhem no meu workshop, caso vocês querem participar da minha aula toda quarta-feira. E pelo menos entrem no meu Discord para poder conversarem comigo. Tem canais em português e tudo isso.